Os antigos polinésios tinham costumes honradamente extravagantes. Vivendo da pesca e pela pesca, tinham no mar o maior depositário de suas atividades e crenças. Não sabiam ler nem escrever, é claro, mas preservavam a cultura através de canções. Ensinavam navegação às crianças usando as estrelas e levando os navegantes mirins a aprenderem a decorar em melodias o direcionamento correto. Deve ter sido muito lindo domar as ondas naquelas pirogas feitas de troncos de árvores queimados por dentro e ostentando, quem sabe, belas velas trançadas em tiras de bambu. Outro aspecto muito importante. Chegada a hora em que o líder da tribo, o ancião, enfim, não mais se sentia com forças para conduzir os destinos da aldeia, havia uma espécie de cerimônia do adeus. É lembrar Simone de Beauvoir. O velho levava a canoa à praia, empunhava seu remo preferido, marchetado com pedaços de marfim e osso de animais marinhos, colocava meia dúzia de cocos e um cacho de bananas na proa e se punha na água, preferentemente numa bela manhã em que o sol começava a se banhar no horizonte. A aldeia toda seguia junto, levando inclusive vestuário extra e alimento. Havia naquilo tudo uma projeção mística. Os remos eram a posse mais preciosa. Significavam, no fim das contas, a possibilidade de sobrevivência. Acontece que o ancião não voltava. 2, 3 ou 4 dias depois, o remo voltava sozinho, carregado pela maré alta. Aquele que primeiro conseguisse colocar as mãos no artefato, nadando às vezes muitos e muitos metros adiante da arrebentação, seria o novo chefe da comunidade. Eu não sei onde eu leio essas histórias. Eu invento algumas. Quem sabe esta seria uma delas. Mas tanto faz. Não há o que o pensamento pense que o outro não haja pensado antes. Portanto, vamos lá. O início diz respeito à chamada ortotanásia, ou morte certa, ou ainda morte piedosa, também dita eutanásia. O Conselho Federal de Medicina, anos atrás, baixou resolução admitindo em condições íntimas, últimas, uma conduta passiva no sentido de permitir que os moribundos passem para o outro lado, se outro lado houver. De minha parte, o lado de lá é representado por Pedro, a quem chamo de Peter, o maioral, aquele de quem tive o primeiro retrato na primeira comunhão, é Deus. Um gajo muito sério, severo, barbudo, a me olhar, com expressão enigmática. Ah, Nossa Senhora, Mãe de todos nós, nunca ausente em minhas fabulações, mesmo porque sempre me dei muito bem com as mulheres, sem exceção da minha própria. Assim falo da santa com máximo respeito e crente na intermediação, porque pecadilhos todos nós temos, sendo preciso administrá-los. Não se pense que estou a fugir do assunto. É preciso, certamente, morrer sem dor. Certa vez eu fui a uma missa de sétimo dia, eu fico prestando atenção nos fiéis, eu não gosto de olhar defunto, não. À minha frente havia 2 velhinhas beirando os 90 anos. Eram simpáticas e estavam atentas. Cochichavam. A uma certa altura, uma disse à outra: esse padre é muito chato. Se eu morrer, eu vou fazer tudo diferente.
Já se vê que a antiga senhora tinha a errônea ideia da perpetuação, pois trazia a morte como uma hipótese, nunca uma certeza. As questões ligadas à ortotanásia são verdadeiramente complicadas. Não há quem seja ingênuo a ponto de afirmar que, inexistindo a autorização legal, não se pratique a morte piedosa no Brasil. Na verdade, o velho médico, muito amigo meu, espécie de o físico de Noah Gordon, me disse que é difícil morrer. Ressalvadas as paradas cardíacas e coisas parecidas, encontrar-se com Caronte dá trabalho ao próprio e aos circunstantes. Vai daí? Há muito tempo se pratica a ortotanásia no país. Em descrição, é claro, sabemos que os familiares, autorizando a morte piedosa, livram o quase fantasma de um peso muito sério e levam paz aos interessados, sofredores também em grande proporção. Num sentido bem romântico, melhor seria o comportamento dos primitivos polinésios. Iam por vontade própria, carregavam seu único tesouro e o devolviam a quem mais se qualificasse a tanto. No fim das contas, vale talvez a lição do cantante popular Dorival Caymmi, de quem eu tenho um guardanapo de linho autografado em letras bem grandes. À beira dele tem uma pequena mancha de batom. Diz o Caymmi, eterno, primeiro, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou, é doce morrer no mar. No fim de tudo, os primitivos sabiam das coisas. Guerreiros ou navegadores têm o direito de se conduzir pelos próprios meios. Assim deve funcionar. Evidentemente, o Código Penal brasileiro não serve a tais considerações. O jurista e o romance não se acertam, ou por serem os primeiros pudicos em demasia, ou por se acovardarem dentro do pano escuro das becas e togas. Perdem-se na linha do horizonte. Ponto final.